Graça e paz. Neste vídeo vou lhe contar um pouco sobre o meu testemunho, como eu me converti. Antes de mais nada, quero lhe pedir para se inscrever no meu canal aqui no YouTube. Clica nesse sininho, ativa as notificações e já aproveita para deixar o teu like neste vídeo. Certo escriba se aproxima de Jesus em Mateus capítulo 8, versículo 19. Ele diz: Mestre, quero lhe seguir para onde quer que fores. Jesus responde: as raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo para aquele escriba que se ele quisesse lhe seguir, não esperasse nada em troca. E sabemos que isso é evangelho. Eu fui criada no evangelho. Nas crianças eu sempre fiz parte. Mateus capítulo 8, versículo 19 e versículo 20. Um escriba se aproxima de Jesus e diz: Mestre, quero lhe seguir para onde quer que fores. Jesus olha para aquele escriba e diz: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava mostrando para aquele homem que servir a Jesus, não é esperar nada em troca. Sabemos que isso é evangelho. E quando eu era criança, fui criada no evangelho. Minha mãe, que sempre esteve de frente, aos serviços da igreja. Minha mãe foi dirigente, vice-dirigente de comissão, e ela sempre estava à frente da obra. E, consequentemente, ela me levava os meus irmãos para os cultos. Eu fazia parte do grupo das crianças, cantava. Mas a partir dos meus 12 para 13 anos, o mundo começou a me atrair. Eu escutava músicas seculares. E aquilo começou a me atrair. Cada vez mais eu sentia desejo daquilo. Então, para mim, ir para a igreja ficou chato. Eu queria dançar, eu queria curtir, eu queria saber como era o mundo. Então, eu me afastei. Comecei a fumar cigarro. Depois do cigarro, eu comecei a fumar maconha e, consequentemente, me aprofundar cada vez mais em outros tipos de drogas. A Bíblia diz que um abismo chama a outro, um abismo leva a outro. E era isso que estava acontecendo na minha vida. Depois das drogas, comecei a me prostituir. No começo, eu sentia nojo, mas quando eu via o que estava me rendendo, o dinheiro, então cada vez mais eu me aprofundava. É verdade que quanto mais a gente via o dinheiro, mais a gente queria. E era isso que aconteceu comigo. Não importava o que me custasse, não importava o que eu fazia. O que importava para mim era o dinheiro. Então,
eu fiz disso a minha profissão e começou a ficar normal, né? Virou costume, virou um costume. Cada vez mais eu me aprofundava. Certa vez, quando em um lugar em que eu estava fazendo o mesmo ato, vou restringir um pouco as palavras, mas você vai entender. Certa vez, quando eu estava nesse local, acompanhado, né, com outro rapaz, que não era rapaz, né, pois eram homens diferentes de idade, né, e tenha certeza que não eram os mais novos, mesmo que tinha. Então, certa vez, quando eu estava em um quarto, eu olhei para o céu e comecei a sentir nojo de mim, comecei a me enojar. E eu me lembro que eu pensei, será que Deus vai me aceitar de novo? Será que Deus vai me querer de novo? A Bíblia, ela nos compara que quando nós voltamos para o mundo, deixamos a Cristo, somos como um cachorro que come do seu próprio vômito e também um porco que volta a se lambuzar na lama. E na verdade é que eu estava me sentindo como um porco na lama, porque eu estava me sentindo suja, eu estava com nojo de mim mesma. Se você não percorreu esses passos, você não vai entender do que eu estou falando, mas se você viveu, com certeza você vai compreender como essa vida é uma vida miserável. Comecei a sentir nojo de mim mesma, ao ponto de pensar que Deus não iria mais me querer. Quando na verdade, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, Deus vai dizer que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mesmo eu praticando essas iniquidades, Deus havia me escolhido. E muitas vezes eu rejeitava os convites de ir para a igreja, de ir para os cultos, porque eu temia que o Senhor falasse comigo. Diante de toda a minha família, que sempre, minha família toda é crente, né? A maioria. Então, eu sabia muito bem, né? Eu cria que o Senhor, Ele haveria de fazer algo na minha vida e me tiraria daquele lugar. Eu comecei a sentir nojo, mas eu continuei praticando, eu continuei fazendo. Eu continuei fazendo. Então, eu continuei fazendo, porque como eu havia falado, o dinheiro para mim estava sendo mais importante. E aí é onde está o problema. Quando você faz do dinheiro o seu Deus. Não importa como você ganhe. O que importa é que o dinheiro chegue nas suas mãos. Então Satanás, ele te cega a tal ponto que você não quer saber como você conquista aquele dinheiro. Mas você quer saber
do dinheiro. Eu não vou entrar e dizer cada passo ou cada ponto especificado com o que acontece, com o que acontecia entre quatro paredes. Mas uma coisa eu lhe digo, você que está assistindo esse vídeo, Satanás, ele lhe cega. A Bíblia diz que ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele vem para lhe dar vida e vida com abundância. Satanás, ele quer destruir, ele quer matar. Mas Deus, ele quer dar vida e vida em abundância. Cada vez mais eu estava cavando a minha própria cova. Sabemos que o salário do pecado é a morte. E cada dia mais eu estava me entregando. Eu me lembro que certo dia, em mais um dia que eu ia sair com alguém, essa pessoa que me apresentou outra, pois nesta vida há muitas mulheres envolvidas, né? Há muitos homens casados, solteiros, de toda parte, de várias idades. Eu me lembro que uma mulher que eu havia conhecido, ela estava me levando, né, para esse cliente, né, que não é cliente. Mas quando eu cheguei perto dela e que ela estava com um homossexual, Deus, ele me inquietava a voltar. A sensação que eu senti quando eu encontrei ela, eu me arrepiei toda e senti uma angústia, um sentimento de angústia, de tristeza. Foi algo muito forte, que eu senti que eu travei. Quando eu dei um passo para sair da estação, eu levei aquele impacto, que era para eu voltar. Eu me lembro que ela disse, tu não vai, bora tu chegasse. Eu disse, eu não sei não se eu vou não, eu vou voltar. Ela fez tu chegasse até aqui para tu voltar. E nisso, eu fiquei esse dia lá. E nesse dia, nessa noite, né, experimentei uma droga que eu nunca havia experimentado, que é um tal de doce. Uma droga que o povo usa muito em rave. E é alucinógena, porque a sensação é que a casa parece que vai rodar, parece que o mundo vai desabar na sua cabeça. É essa sensação que essa droga dá. Você vê tudo girando, tudo girando. E realmente, se eu tivesse voltado, eu não tinha vivido essa experiência horrível que eu vivi. Eu só sei que quando eu fui com ela, experimentei essa droga e a sensação foi horrível. Eu via tudo rodando. Eu pensava que eu ia ter uma overdose. Eu pensava que eu estava entrando em uma overdose. Eu realmente pensei que eu ia morrer. Minha mãe preocupada, pois ela não sabia onde eu estava. Né? E eu continuei aquela noite, foi horrível. Né? Você está num ambiente, era um ambiente terrível, com muita prostituição, né? Aconteceram várias
né? Você pode imaginar as cenas piores possíveis. Eu não quero entrar em detalhe. Não é necessário entrar em detalhes. Mas foi uma sensação muito ruim enquanto a minha mãe estava ligando. E eu não queria, eu queria voltar, mas eu estava muito longe. Então eu queria enrolar nela. Só que mesmo no efeito da droga, para você ver, mesmo no efeito da droga, eu imaginei que Deus havia falado, revelado alguma coisa para minha mãe. Porque, como eu disse, fui criada no lar evangélico e toda a minha família é pentecostal, então crê nos dons, crê que Deus se revela. E eu pensava que Deus havia mostrado alguma coisa para minha mãe. Só que a outra minha amiga que estava comigo não entendia. E eu dizia para ela, fiquei atenta, digo, eu acho que Deus revelou alguma coisa para minha mãe. E ela pensava que pelo efeito da droga, ela pensou que eu estava falando coisa com coisa. Mas eu sabia muito bem do que eu estava falando. Embora eu estava no efeito da droga, né, na alucinação, mas sempre tive o temor de Deus. Né? Tive o temor. Eu tive o temor, mas não tive o amor. Você entende que amar a Deus é o primeiro mandamento sobre todas as coisas. Faz muita diferença na vida de um cristão, pois a gente obedece por amar a Deus. Então eu começava, né, estava nessa vida, minha mãe e minha família estavam orando, né, sempre estava orando. Muitas e muitas vezes eu ia em lugares, casas de show, me envolvia em brigas, isso era com homem, com mulher, e por muitas vezes o Senhor havia me dado livramento. Eu me lembro que uma vez eu me envolvi numa briga, eu estava com os 4 amigos homens e só eu de mulher. Na briga, né? Só havia eu e outra amiga minha. Só que na briga, quando eu vi, né, os homens eram todos fortes, né? Eram 6 homens. E os meus amigos eram magros, né? Eram jovens. E quando um deles estava brigando com o outro, né? Que eu vi que era mais forte, aí eu fui entrar. Estava em um ambiente de bebida, né? Eu havia bebido também e na hora da confusão eu fui entrar, fui brigar com um cara, né? Me atraquei com um cara, com um homem, e eu me lembro que no final, né, quando eu briguei com ele, depois ele puxou meu cabelo e saiu arrastando até o portão daquele bar. Quando eu cheguei, quando ele me arrastou até o portão, eu me lembro que teve mais 2 homens que começaram a chutar minha cabeça, né? Então eu botei a mão e pensei que eu ia apagar ali. E eu me lembrei quando o dono do bar disse, ei, deixa ela, é uma mulher. E daí eles saíram de cima de mim quando acabou aquela confusão, né? Que foi muita confusão. Se você imaginar, os caras jogavam até gargalho de cerveja. Né? Quase que um deles me cortava, porque eu abaixei. Ele jogou em mim. E quando a gente saiu, a gente pensou que aqueles homens tinham ido embora, eles ficaram lá esperando a gente sair. Quando eu saí, um deles disseram, olha, não é aquela mulher que tá brigando contigo? Ele fez, é mesmo, bora pegar ela agora. Ou seja, todos os homens estavam ali reunidos, esperando a gente sair, só que estava saindo na hora foi eu e a minha amiga, né? E
foi Deus, né? Nunca é a mão do homem, mas a mão de Deus. Quando um deles reconhece a minha amiga, né? Sendo, na época, namorada de um amigo nosso, de um amigo meu, e amigo deles também. Aí foi quando eles nos reconheceram e me deixaram para lá. Mas quando eu estava em uma festa em que um matador, né, estava lá, quando eu comecei a comentar da briga, ele disse: ah, então foi você, né, que brigou com fulano. E ele disse que essa pessoa, esse homem que eu briguei, havia procurado ele para pegar a arma dele e me matar. E sem saber, ele havia passado, parece que uma semana antes, ou um mês, não me lembro a data, mas esse mesmo matador, ele havia passado na rua da minha casa, comentando com esse cara. Minha avó até escutou e disse, falou: não foi, tu tinha entrado em uma briga, não foi? Pois passou um rapaz aqui no telefone comentando, isso era bem de tu, né, que ele estava falando. Então, aí você vê, né, quantos livramentos o Senhor, ele nos dá. Deus me deu não só esse livramento, como muitos. Eu vou contar que esse vídeo vai ficar muito extenso, muito grande, mas eu sou a prova viva de um milagre. Enquanto muitos esperavam a minha morte chegar, Deus já estava planejando vida para a minha vida. Depois que eu me converti, teve um homem que ele, acredito que ele nunca foi crente, ele nunca foi cristão. E ele comentou com um irmão, amigo meu, e disse: quando eu olho para aquela jovem, verdadeiramente eu digo que Deus existe. Aí esse irmão falou: por quê? Ele fez: eu via essa jovem aí na casa, aqui na frente de casa, na casa ali usando drogas, onde havia muita droga, e eu só esperava a notícia dessa menina morrer. Então, quando eu olho para ela, eu vejo que Deus existe, porque eu vejo o que Deus fez na vida dela. Então, há testemunhos que nem precisa ser pregado. Há testemunho que não precisa nem ser pregado, mas só de alguém nos ver já é muito grande. Enquanto muitos disseram, quando eu me converti, amigos meus disseram que não dava um mês, não dava alguns dias, porque eu iria voltar, né, para a mesma vida. Mas aqui estou eu. Creio que os 9 anos já no Evangelho. E grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. É por isso que eu estou alegre, né, como diz o salmista. Grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, aqui é uma parte do meu testemunho. Mas que venha edificar a tua fé. Se você não se rendeu, não se voltou, não fez aliança com o Senhor, a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje você pode invocar, hoje você pode clamar, mas haverá um tempo em que não haverá tempo. Se você está clamando pela vida de alguém, por um parente da sua casa, não creia que é impossível. Todas as coisas é possível para aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Não existe nada impossível para Deus. Quando Sara duvida de que teria um filho por ser avançada em idade, Deus fala para Sara: haveria alguma coisa difícil para o Senhor?
E ano seguinte ela tem o filho da promessa. Então receba essa palavra, que a promessa de Deus está de pé sobre a tua vida. Se você não fez uma aliança com Cristo, aproveita para fazer agora. Jesus, quando estava se despedindo dos seus discípulos e ele estava ministrando a ceia, ele estava pregando ali uma nova aliança com o seu povo. Ele estava pregando o seu sangue prestes a ser derramado no madeiro. Ele estava pregando a sua carne, que estava prestes a ser furada, mas nenhum osso do seu corpo seria quebrado. A morte de cruz nunca foi em vão. Mesmo que alguém não dê nada por você, Cristo já deu na cruz do Calvário. Mesmo que alguém duvide que você venha a dar frutos, Deus, Ele confia em você. Mesmo que alguém ache impossível de sair alguma coisa de Nazaré, Deus, Ele há de levantar você. Não importa a cidade, não importa o lugar, não importa quem duvide, não importa onde você esteja, o que importa é o que a palavra deles diz sobre você. Que através desse vídeo, que através dessa palavra, possa edificar a tua vida. Não há nada impossível, não há nada difícil que o Senhor não possa fazer. Receba essa palavra